Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui, eu, Milton Henriques, o professor Joel Paese, nós somos membros do Instituto Mediterrâneo, uma organização conservadora de valores cristãos, que defende a vida, defende a família e que ousa participar do debate público, né? Então, a gente, a partir de várias discussões internas, a gente vai começar com vídeos tentando esclarecer alguns temas que nem sempre são tão conhecidos ou tão bem entendidos no debate público. Tudo bem, professor? Tudo bem, Milton. Acho que é isso mesmo que tu falou, né? Vamos aqui tentar refletir, né? Pensar um pouco várias temáticas, né? A partir do que se convencionou chamar de pensamento conservador, que eu prefiro chamar de um pensamento realista, né? Ou É, seja, quanto mais o indivíduo tem uma abordagem realista do mundo, em que a ideia se ajusta às coisas e não as coisas às ideias, né? Mais próximo ele estaria do que nós costumeiramente definimos como pensamento conservador, né? e talvez nessa abordagem, talvez a coisa mais urgente seja definir o próprio termo, né? Que é um conservador, né? Porque me parece que é um termo que não está claro e em alguns momentos até estigmatizado no debate público, né? Virou sinônimo de alguém contra os direitos, contra a liberdade, quando na verdade é o contrário, não é isso? Perfeitamente, né? É o exato oposto disso, né? Não há nenhuma possibilidade de analogia entre essas duas coisas. Mas eu entendo, Milton, que o melhor modo de nós definirmos o que é o conservadorismo é nós partirmos dos 10 princípios, né, do pensamento conservador que o Russell Kirk apresenta no seu livro A Política da Prudência. Acho que ali ele sistematiza de um modo bastante abrangente, né, e trazendo questões de fato fundantes, né, do que é o chamado pensamento conservador. Então eu vou elencar os 10 pontos, né, os 10 princípios do conservadorismo. O primeiro é a crença em uma ordem transcendente, moral e duradoura. Para o conservador, existe uma ordem no universo, né? Uma vez que o universo é uma criação divina, né? O homem, a natureza, cosmos, né? A essência divina está inscrita em cada coisa. Então, nessas obras da criação, ali está a ordem, né? Ali está o que nós chamamos propriamente de cosmos, né? Há um cosmos do universo. E essa ordem, ela é moral, né? E ela também é perpétua, é duradoura, né? Ela antecede o homem, acompanha o homem e sucederá o homem, né? No universo, independe, né, da vontade humana. Segundo, o conservador ele adere, né, ao costume, à convenção, à continuidade, né, porque ele acredita que houve uma experiência. Né? O homem passou por 10, 12, 15 mil anos de tentativa e erro. Né? E aquilo que ele julgou que de fato está ajustado à realidade, ele preservou. Né? E isso se tornou um costume, né? De onde, né, procedem, ou pelo menos sempre procederam as leis. Né? O costume precede a lei. Por quê? Isso foi testado, né? É resultado de um aprendizado pela experiência, né? E não por projeções de mentes, né? Projeção de desejos. Não, é resultado da experiência.
Terceiro, os conservadores acreditam no que pode ser chamado de princípio da prescrição. Algo só pode ser consagrado como válido a partir do uso, a partir do teste. Só a partir daí o conservador aceita aquilo como válido, aquilo como digno de ser prescrito e obedecido pelas pessoas, não? O quarto princípio afirma que os conservadores são guiados pelo princípio da prudência. Então, a prudência, que é uma virtude prática, é um saber prático. O próprio Aristóteles, ele baseia a política na prudência, né? A famosa frônesis, tá? Ela está na base da orientação das ações do conservador, porque o conservador olha para o passado, né? Ele quer medir o que pode ou não pode ser feito pelo que o homem aprendeu pela sua experiência. Então, o conservador é sempre cauteloso em relação às novidades, né? Ele tem uma visão cética de inovações, né? Não que ele não aceite, não que ele jamais aceitará novidades, não. Mas ele é sempre cauteloso, ele é sempre cético, porque ele sempre quer usar o metro da experiência, o metro do que foi testado, o metro do uso. E a partir daí ele decide. Então, o conservador não se joga, não se entrega às novidades com muita facilidade, não. Quinto, os conservadores prestam atenção ao princípio da diversidade contra a uniformidade. Porque toda vez que nós queremos implantar a uniformidade, nós, na verdade, desumanizamos o mundo, nós desumanizamos o próprio homem, porque nós cerceamos a sua liberdade, né? O ser humano, ele é diferente, todos somos diferentes, né? Então, essa noção de igualdade, ela é anticonservadora, porque o conservador parte de valores concretos, ele parte do homem concreto e não de uma abstração. Então, para que o indivíduo seja considerado igual ao outro, ele precisa ser tomado como uma abstração. Se ele é uma abstração, ele é uma construção, né? Ou de um intelectual, ou de um partido, ou de um movimento. E aí ele já não seguia pelos seus próprios desígnios, pelas suas próprias escolhas. Ele obedece sempre à vontade de um terceiro. Então, é uma maneira de criar um mundo e uma sociedade de escravos, né? A igualdade, ela suprime, né, a liberdade fatalmente. O sexto princípio reza que os conservadores são refreados pelo princípio da imperfectibilidade. Do mesmo modo como a prudência, a visão da imperfectibilidade humana está na base do entendimento conservador da política. O conservador, ele não acredita em sociedades perfeitas. Ele acredita que o homem é imperfeito e toda obra humana será sempre imperfeita. Sempre que se tentar implantar um modelo de sociedade que advoga a perfeição, será pela força, e mais, pela violência, e mais, pelo assassinato em massa. Então, o conservador se rebela contra modelos, né, que estão baseados em uma visão de perfeição. Ele é totalmente contra isso. Sétimo, os conservadores estão convencidos de que a propriedade e a liberdade estão intimamente vinculadas. Para o conservador, a propriedade é o fundamento da liberdade, porque quando o indivíduo ele tem uma propriedade, a sua dependência é menor. Então, indivíduos desprovidos de propriedade privada são mais dependentes. Toda vez que um regime totalitário, ou seja, um regime utópico, né,
quer implementar um modo de governo, uma das primeiras vítimas é a propriedade privada, porque com isso ele retira as posses. O indivíduo se torna um despossuído, ele se torna um refém do Estado. E ao fazê-lo, o Estado torna o indivíduo refém de pessoas e partidos. Então, para o conservador, não há como dissociar liberdade de propriedade. O 8º princípio conservador, reza a defesa conservadora das comunidades voluntárias. O ataque conservador ao coletivismo involuntário. Este é o 8º princípio. O conservador é contra a centralização. Ele é a favor de comunidades que emergem voluntariamente na sociedade, ou seja, um poder descentralizado, para que nós não criemos as condições da implantação de um coletivismo involuntário. O 9º princípio conservador vê a necessidade de limites prudentes sobre o poder e as paixões humanas. Sobre o poder, claro, para que nós não tenhamos um esmagamento do indivíduo pelo Estado, ou por partidos, ou por movimentos, seja lá o que for. E as paixões humanas, impor limites às paixões, limites prudentes, que são sempre o mais geral possível, porque quanto mais específicas as leis, mais injustas. Então, as paixões humanas precisam de limites para que possa haver sociedade, para que o mundo não se torne amontoados de pessoas escravas do desejo. Então, a liberdade, como é bem definida pelo apóstolo São Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, é necessário que haja limites prudentes às paixões humanas. Senão, nós somos escravos, não somos livres. Por fim, o 10º princípio conservador compreende que a permanência e a mudança devem ser reconhecidas e reconciliadas em uma sociedade vigorosa. O conservador não advoga o imobilismo. O conservador advoga a reforma com base na ordem permanente, com base nas coisas permanentes. O que é aparente, as chamadas instituições políticas, essas são reformadas de tempos em tempos. A ordem profunda, as coisas permanentes, estas são imutáveis. A ordem aparente pode ser reformada, é passível de reforma, desde que esteja em conformidade com a ordem profunda, com as coisas permanentes. Um exemplo da ordem profunda é este imperativo: comerás o pão com o suor do teu rosto. Quer dizer, nós estamos aqui diante de uma condição inescapável da existência humana. Isto pertence às coisas permanentes. Milton, em resumo é isso. Aqui estão os 10 princípios conservadores que norteiam, o entendimento e a análise conservadora da sociedade, do homem, e acho que vão estar sempre presentes em nossas análises. Muito interessante, professor? E foge completamente do estereótipo que é feito principalmente pelos revolucionários do conservador, E eu acho que essa questão do que é o conservador servirá para fundamentar todos os outros assuntos que nós abordaremos, É interessante que o conservador, ele tem, diferente do revolucionário, ele tem uma base sólida de valores e princípios que norteiam toda a sua ação.
O revolucionário não tem preocupação com valores, com princípios, não tem preocupação com a verdade, né? E aí eu queria só fechar, professor, levantando um tema que me parece ser, se não o tema central, mas um tema relevante nessa diferença entre conservadores e revolucionários. O conservador, ele quer e ele tem a maturidade suficiente para enfrentar a realidade, a partir de todas as suas imperfeições, seja do mundo em que ele vive, seja dele próprio, porque nós somos seres imperfeitos e, enquanto cristãos, nós temos a consciência de que cabe a nós a luta pela mudança das nossas imperfeições, né? Ao passo que o revolucionário, ele não aceita isso. E, ao contrário, ele nunca é responsável por nada. Ele não tem responsabilidade pelos seus atos, pelas suas escolhas e, muito menos, pelas suas decisões, né? Então, é comum você ver o revolucionário atribuir o fracasso das suas escolhas a terceiros. Então, por exemplo, o comunismo não falhou, é porque o capitalismo ou alguém foi o responsável. Trazendo para as atitudes da vida. Ah, não, aborto é questão de escolha. Não, questão de escolha foi lá atrás você ter a relação sexual ilícita. Aqui já não é mais escolha. Lá você teve uma escolha, aqui você tem uma consequência. Então, se a gente começar a analisar, eu não sei se o senhor concorda com isso, a gente vai perceber que o revolucionário está sempre transferindo as consequências e a responsabilidade das suas escolhas para terceiros, né? Sempre alguém é o responsável. Enquanto conservador, não. Ele tem a convicção de que as suas escolhas resultam nas consequências daquilo que ele vive e a mudança daquilo depende das suas atitudes. Parece fazer algum sentido isso? Perfeitamente, Milton. Faz todo sentido, está correto, está corretíssimo, né? Porque uma vez que o revolucionário ele atribui este poder transcendente às condições sociais, às condições materiais, às estruturas, né? Ele acaba desresponsabilizando o indivíduo. Então, não há sequer possibilidade, né? Ninguém mais é responsável. Culpado, então, nem pensar, né? O indivíduo, ele é uma vítima, né, da sociedade. Então, essa toxina, né, que foi introduzida no pensamento ocidental aí nos últimos 200 anos, claro, tem uma raiz muito mais antiga, né, mas que ganhou uma proeminência muito grande, principalmente a partir do iluminismo, né? O homem, né, nasceu bom, a sociedade o corrompeu, né? Então, é como se tudo fosse responsabilidade de fatores que estão além, né, das nossas escolhas. Tudo é causado por fatores que transcendem, né, as nossas possibilidades de opção livre, né? Então, é sempre um terceiro culpado. Nunca sou eu, né? Nunca, né? Nunca é resultado das más escolhas. Não. É resultado sempre de algo que está além das forças do indivíduo. Bom, assim pensa o revolucionário. E aí nós podemos fazer um paralelo com a nossa Constituição, aonde existem, eu não lembro exatamente a quantidade, mas infinitos não, mas muitos termos relacionando a direitos e quase nenhum relacionando a deveres, a obrigações, né?
Uma sociedade sadia não se sustenta com esses excessos de direitos e a ausência de obrigações. E convém lembrar que, para alguém ter direito a algo, alguém tem a obrigação de fazer algo também. Né? O direito de alguém corresponde ao dever de outrem. E quando eu tenho uma sociedade fundamentada em direitos, o Estado se põe como provedor desses direitos. E aí, automaticamente, o cidadão está transferindo poderes cada vez mais ilimitados para o Estado. Esse é um embrião, né, de um regime totalitarista, que é algo que tem sondado a nossa realidade aqui no Brasil. Veja que coisa interessante, Milton, essa situação, né, essa narrativa dos direitos. Quanto mais nessa narrativa, né, se defende direitos, né, mais nós transferimos poder ao Estado. Curioso, né? E quanto mais nós transferimos poder ao Estado, mais nós esmagamos o indivíduo. Então, nós vamos criar um Estado tão grande, tão poderoso, nós transferimos tantos recursos, sejam políticos, financeiros ao Estado, que em um belo momento, em algum momento, né, belo não, com certeza, sombrio, né, esse Estado vai tirar toda a liberdade do indivíduo. Ele estará em condições de retirar toda a liberdade das pessoas. Mas olha que interessante, né? Então, se nós observarmos bem, a narrativa dos direitos, porque nessa visão nunca há direitos suficientes, há sempre necessidade de mais direitos, sempre atendidos pelo Estado. Sempre atendidos pelo Estado. Quer dizer, nós criamos um Estado tão grande, tão avassalador, tão esmagador, que ele terá o poder de anular os indivíduos. Literalmente. Esmagar o indivíduo. Né? Ora, esse poder de esmagar adveio dos direitos, né? Da narrativa de que os indivíduos têm direitos. Olha que interessante, olha que contradição. Com certeza. E o revolucionário é mestre em fazer cortesia com o chapéu alheio, né? Se há uma coisa que ele tem, é esse dom, né, de se apropriar e ainda fazer parecer que ele é o defensor, né? Que ele tem o monopólio das virtudes, da prudência e da defesa do bem comum. Quando, na verdade, nada poderia ser mais falso, né? Nada poderia ser mais irreal quando a gente olha a história, né? Talvez o grande temor do revolucionário é que as pessoas deixem de acreditar naquilo que eles dizem e passem a observar aquilo que eles fazem, né? Seria uma boa saída, né, professor? O revolucionário vive em um mundo fantasioso, né? O revolucionário é um crente impenitente no almoço grátis. Né? Ele é um crente incorrigível, um crente impenitente de que existe almoço grátis na sociedade. Né? Isso só pode advir, né, de consciências que vivem ou na ingenuidade, ou na estupidez, ou na mistificação, ou então no cinismo. Né? Em uma dessas quatro possibilidades, né, se enquadra esta crença revolucionária, essa crença dos utópicos, né, de que existe o tal do almoço grátis. Não existe almoço grátis. Alguém paga a conta.
né? Não há meia entrada. Não há meia entrada. Alguém está pagando aquela diferença. E Exatamente. assim funciona, né? Então, aliás, assim funciona o mundo real, né? Mas a mente do revolucionário não funciona assim, né? É. Ele crê Eu diria obstinadamente, que né? perfeito, professor. E a mente do revolucionário é imatura, né? Ela não tem estrutura emocional para se deparar com a realidade. E É. aí, nesse embate entre o que ele deseja, porque é bem infantil isso, né? Aquela coisa da criança que quer, porque quer, independente da realidade. E aí, É. nesse embate entre o que ele diz e aquilo que os fatos atestam, pior para a realidade, né? Sempre, né? Esta é uma célebre frase atribuída a Hegel, né? Uhum. Se os fatos contrariam as minhas ideias, pior para os fatos. Então, dane-se a realidade, né? Mas, enfim, são frases, né, célebres que muitas vezes se atribuem a um pensador, um outro, né, e a gente não sabe de fato se ele realmente pronunciou isso, mas é E atribuído a aí, Hegel, né? nessa linha aí, a gente é obrigado a ver homens e ser obrigado a chamá-los de mulher, porque o politicamente correto nos impõe ir contra o que vemos, né, por conta de uma narrativa. E O isso é um... conservador, exato, Milton. O conservador acredita na existência da lei da natureza e da lei de Deus, né? Então, essa lei da natureza e essa lei de Deus baseia-se nessa ordem, né? Que eu me referia já no primeiro princípio do conservadorismo, né? Por isso que esses princípios conservadores, eles estarão sempre presentes em nossas análises, né? Eles serão nossos balizadores, eles fornecerão o metro, né? Das nossas comparações, das nossas analogias, das nossas análises, né? Sempre, né? Estarão ali, né? Assentadas as nossas considerações. Perfeito. Bom, era essa a nossa proposta inicial, né, professor? A gente partir de um conceito que eu acho que, como o senhor disse, é a base, é o chão de todos os pensamentos que nós cremos e que nós defendemos e que a gente pretende, em outras oportunidades, trazer para a discussão nesse canal, não é isso? Perfeitamente. E, né, enfatizando, né, Milton, aí eu já encerro a minha participação, nós aqui não temos outra pretensão a não ser pensar, né? Nós aqui não temos outra pretensão a não ser evitar que o slogan substitua o pensamento. Então, nós Perfeito. estamos aqui, né, com essa modesta, né, pretensão, nada mais do que isso, de refletir, né, pensar, né, exercitar a nossa interioridade e, a partir daí, produzir ideias, considerações e análises que são o testemunho da nossa consciência. Perfeito. E nada melhor do que a busca incessante pela verdade, né? O próprio Jesus nos deixou que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E é o único caminho que nós temos de seguir em direção àquilo que nós cremos, né, professor? Um grande Perfeitamente. abraço e espero que os amigos tenham gostado e a gente volta numa outra oportunidade, não é isso? A gente pretende fazer um vídeo semanal e esse acaba sendo o nosso piloto e a gente vai ficar muito satisfeito com os feedbacks, com as respostas, com as críticas, sugestões, e a ideia é sempre pensar. É isso? Forte abraço, professor, fique com Deus e até uma outra oportunidade. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Amém.